glória a Deus. Som. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, irmãos, estarmos aqui, nosso templo sede, juntamente com o nosso pastor. Nós estamos sempre orando aqui pelo nosso pastor, pela igreja. E hoje o Senhor permitiu nós estarmos aqui. Queria ler uma passagem com os irmãos. Os irmãos abram sua Bíblia em 1 Samuel. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 17. Versículo 32. Oh, glória a Deus. Que fala sobre Davi, quando ele se apresenta a Saul. Capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele também de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Então feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Versículo 37 ainda. Do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem de um jovem que foi escolhido por Deus, um jovem que tinha um chamado de ser rei, e também tinha um chamado para demonstrar a todos os filisteus o poder que tinha em Deus ou no Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que esse gigante Golias, ele insultava o povo de Israel, ele falava e zombava do povo, dizendo que ali não tinha nenhum homem, não tinha ninguém que podia lutar contra ele, não tinha ninguém que podia vencer ele. E a Bíblia diz que quando Davi chegou ali, ele então ficou prestando atenção e disse: olha, mas como pode esse incircunciso, esse homem zombar do povo de Israel, do Deus de Israel? E ele então se propôs no coração, e ele foi então falar com o rei. E ao primeiro momento, a palavra que ele disse é: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O coração do povo, irmãos, já estava desfalecendo, porque cada dia que aquele gigante, ele ofendia o povo, ele insultava o povo, ele se engrandecia em cima do povo, e o povo então estava desanimando e ficando entristecido, e já pensando que não seria possível eles vencerem aquela batalha. Eles já estavam desanimados. E Davi, ele com essa palavra, ele fortaleceu o coração do rei, e também pediu para o rei fortalecer o coração do povo. Então preste atenção, irmãos, que nós estamos vivendo um momento difícil na nossa nação, no mundo inteiro. E essa pandemia, ela veio para desanimar o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas, eles foram desanimados com essa pandemia, e realmente é uma enfermidade que tem
atingido muitas pessoas e tem levado muitas pessoas a óbito. Muitas pessoas têm partido para a eternidade. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos crentes têm também sido infectados por esse vírus. A minha mãe pegou o coronavírus e ela ficou um tempo achando que não era nada. E aí perdeu a fome e a gente foi investigando. Quando foi ver, já estava tomado o pulmão quase 50%. E Deus deu vitória. E a minha mãe está curada, graças a Deus. Mas é para dizer que muitos irmãos, muitos têm pegado, e muitos momentos desses, não só com coronavírus ou com outras enfermidades, mas o inimigo tem colocado no coração do povo uma tristeza, e muitos têm desfalecido diante da batalha, porque todos os dias nós recebemos uma mensagem, uma palavra. Todos os dias eu recebo pedido de oração. Pastor, ora por mim, eu estou com Covid. Pastor, ora por mim, eu estou enfermo. Pastor, ora por mim, minha filha está passando mal. Pastor, ora por mim. E nós, irmãos, nós temos que ter uma palavra de Deus para o povo. Nós temos que ter uma palavra de esperança para o povo. E nós, muitas vezes, não podemos deixar o coração do povo desfalecer. Mesmo que diante dessa doença não tem cura, não tem vacina, não é? Mas nós não podemos desfalecer, assim como Davi falou para Saul: olha, o teu servo, quando era desde moço, eu já tinha lutas, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. Aleluia. Davi era um jovem que tinha compromisso com as ovelhas, ele tinha compromisso com o rebanho, ele tinha compromisso com a causa do seu pai. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Quem tem compromisso, irmãos, com os céus, quem tem compromisso com Deus, levante as suas mãos. Então não desfaleça o teu coração, fica firme, fica servindo ao Senhor, porque Deus vai dar vitória. E esse gigante que tem se levantado na nossa nação e no mundo, ele não tem mais poder do que o nosso Deus. Ele não tem poder mais do que a igreja. Ele não tem poder mais. Ele pode estar insultando, mas o tempo está passando. Agora está na Bíblia. A pestilência é um sinal da vinda de Jesus. Está na Bíblia. A fome é o sinal da vinda de Jesus. Por que as pessoas não se preocupam com as pessoas que morrem? A cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. Por que ninguém fala isso? Na África tem países inteiros infectados, 90% da população, 98%. As crianças já nascem com AIDS e as pessoas não fazem nada para resolver esse problema. Mas tudo isso, irmãos, está na Bíblia como sinais da vinda de Jesus, e nós precisamos estar preparados não com as armas, não com as armas de outros, mas com as armas que Deus nos dá, que é a palavra de Deus, que é a oração. E quando esse gigante chegar na sua casa, ou na sua família, ou no seu povo, você não desfaleça o coração do seu povo. Dê uma palavra para ele e diga: olha, nós vamos orar, Deus vai dar vitória, vamos em frente. Porque muitas vezes abate o psicológico das pessoas essa enfermidade, que as pessoas ficam com medo, falam: meu Deus, eu estava com essa doença, eu passei para alguém, ou eu peguei de alguém. E muitas vezes o psicológico da pessoa fica tão abatido, irmãos, que atinge a alma e a pessoa se desfalece o coração. Mas observe, já estou finalizando, que Davi, quando ele foi para a guerra, em uma das suas batalhas, os 400 homens mais velhos, eles chegaram num determinado lugar e falou: Davi, nós não passamos diante do rio, nós estamos muito cansados e nós vamos ficar aqui e vamos segurar as bagagens. Davi falou: então vocês seguram as bagagens. Aqueles homens mais de idade, mais cansados, deram frutas, deram comida para Davi, os soldados. E os mais jovens foram à batalha, irmãos, ganharam a guerra e trouxeram o despojo. Quando eles trouxeram o despojo, alguém falou assim: Davi, manda esses homens embora, porque eles não participaram da batalha. Davi falou: negativo, tanto os que ficaram como os que foram têm a mesma parte do despojo. Distribua despojo para cada um conforme a quantidade. Eles têm o mesmo direito dos que foram. Meus irmãos, nós temos muitos irmãos de idade,
muitos irmãos que estão cansados, esses irmãos que estão segurando a bagagem, terá o mesmo direito do despojo. Então vamos ficar firme. Os mais jovens que têm mais força, mais saúde, vamos à batalha e vamos vencer em nome de Jesus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Deus tem vitória para nós. Muito obrigado, pastor Nilson, um prazer.